nós iremos assistir a nossa terceira aula da disciplina Desenho Assistido por Computador, o CAD. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre o dimensionamento, sobre lay, que são as camadas, e os line, que são as linhas que nós iremos trabalhar dentro do nosso desenho. O dimensionamento nada mais é do que a contagem dentro do nosso desenho, onde devemos preparar o estilo, ou seja, como essas linhas serão chamadas. Essas linhas elas poderão ser linhas ou linhas de extensão. Essas linhas elas vão representar as nossas cotas, né? E essas cotas elas vão estar dentro do estilo do texto. Por quê? Porque dentro do nosso dimensionamento nós vamos ter um afastamento maior ou menor dentro da nossa cota, certo? Porque em algumas cotas haverá ou não setas. Nós temos aí a nossa abazinha que vai se referir ao nosso dimensionamento. Essa aba, ela se chama Dimension Style, certo? Então, dentro dessa aba, nós vamos ter vários tipos de cota, ou seja, essa cota ela pode estar sendo de 25, de 50, de 75, de 100. Isso tudo vai depender do desenho que nós vamos estar realizando. Para ter acesso às informações padrões desse estilo e poder alterar, a gente vai ter que adicionar o Modifique, onde teremos as seguintes funções, né? Essas funções dentro dessa aba, ela vai nos ajudar a poder alterar a dimensão que a gente vai querer dentro das nossas cotas, certo? Esse dimensionamento, ele pode vir, né, acompanhado de vários fatores, desde o tipo do texto, se vai ser uma casa decimal, o que é que ela vai realmente exercer dentro dessa aba. Nós temos aí também outra janela, que essa janela é onde funciona os símbolos, né? Esses símbolos, eles vão estar, né, representando as nossas cotas, ok? Temos ainda o texto, né? Esse texto, ele vai variar de tamanho, de cor, os nomes. Então, tudo isso vai estar dentro da caixinha texto. Ele também ainda vai exercer, né, a função de poder estar na horizontal, na vertical, na central, onde é que ele realmente estará incluído dentro do nosso texto. Nós temos ainda o fit, né? Esse fit vai ser, né, o tamanho das nossas linhas, né, dentro do nosso texto. Temos ainda o print winds, né, que aqui vai estar representando as casas decimais também. E temos agora o Dimension, né, as dimensões. Após configurar os sistemas, podemos utilizar a barra de ferramenta Dimension para acessar os vários comandos de dimensionamento. Já o comando a ser escolhido dependerá do tipo de conta que você desejar. Onde, se nós formos fazer um linear, que vai ser o dimensionamento na linha horizontal ou vertical, então nós vamos utilizar o linear, né? Esse linear, ele vai estar nessa abazinha do Dimension. Essa aba ela vai se encontrar na parte superior da tela do AutoCAD. Temos ainda o Align, que são cotas, né, de linhas inclinadas. Temos a Angular, que são dimensionamento de ângulos, o Layered, que cria um layer, certo? Temos o Diameter, que cria cota através de diâmetro, os rádios, que dimensiona o raio a partir de círculos ou até mesmo de arcos. Temos ainda o Baseline, que são dimensionamentos, né, de linhas, né, um dimensionamento linear, né, ou angular, que vai a partir de uma linha de referência. Temos ainda o Continue, que faz cotas em sequência. Temos o Edit Texto, que ele vai editar o texto da nossa cota, que muitas vezes é necessário que a gente realize algumas editações dentro da nossa cota, certo?
Nós temos ainda os layers, que são as camadas, né? Dentro desse layer, nós vamos ver as camadas que são mais utilizadas para a administração das informações das linhas e a visualização, a impressão e as características das entidades gráficas, que vai ser as cores, que vai ser a espessura, tudo isso vai estar também na parte superior da nossa tela. Esse layer, ele vai representar muita coisa dentro do nosso desenho. Por quê? Porque será através dele que a gente vai realizar uma divisão e que essa divisão fará com que a gente possa compreender melhor o nosso desenho, né? Após a gente ter o acesso a esse comando, nós vamos abrir uma caixa de diálogo. E essa caixa de diálogo será configurada, né, através do que a gente vai estar desejando. Por exemplo, nós vamos ter as linhas de cotas, esse def points. Esse def points quer dizer o quê? Que ele aparece no nosso desenho, mas ele não irá aparecer na nossa impressão. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não deixe o nosso desenho em deficit points. Por quê? Porque caso isso aconteça, o nosso desenho, na hora da impressão, ele não irá aparecer. Porque o deficit points nada mais é do que o desenho, né, mas apenas na tela do nosso computador. Nós não iremos tê-lo dentro da nossa impressão. E nós vamos criar vários layers, né? Nós vamos criar um layer para a parede, vamos criar um layer para as esquadrias, vamos criar layers para o nosso texto, várias coisas, né? Nós temos aí, através do layer, como se criar um novo layer. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós abrimos a tela do AutoCAD, nós não vamos ter esse layer criado. Então, é necessário que a gente crie um new layer, ou seja, que a gente crie um novo layer. Nós podemos criar, como também, dentro dessa caixa, nós podemos excluir, ou seja, nós podemos dar um delete dentro desse layer. Nós também ainda podemos modificar, né, uma linha e suas características dentro dessa linha. Nós temos ainda o New Property Filter, que vai filtrar as camadas em funções de um critério estabelecido previamente dentro do nosso desenho. Nós temos o New Group Filler, que filtra os comandos de um desenho em um subgrupo, ou seja, nós ainda podemos criar dentro dessa aba um subgrupo. Temos ainda o New Layer VIP Frozen, que cria um novo grupo de lei e congela em todos os viewpoints existentes. Temos ainda o Reflex, que atualiza as propriedades de lei, e o Sync, que mostra a caixa de diálogo dos parâmetros dos lei, onde se pode estabelecer notificações, né, de leis que foram criadas. Nós temos aí a caixa do nosso layer, né, que nós criamos, por exemplo. Nós temos aí, né, o tipo de linhas, se vai poder ou não aparecer na hora da impressão, né, essa espessura das linhas, as cores que serão utilizadas, ou seja, toda vez que nós acessarmos essas linhas, o nosso desenho, ele irá aparecer, né, as linhas irão aparecer de acordo com o que se foi pedido. Nós também podemos ligar ou desligar qualquer layer. Com isso, nós vamos utilizar o on ou off. Podemos ainda ter o freeze e o tint, que ele vai ativar ou desativar o layer. O look ou unlock, que ele bloqueia e desbloqueia o layer. E o color, né, que ele serve para facilitar, né, e controlar a plotagem dos nossos layers, tanto as cores como também as espessuras. Por quê? Porque dentro do desenho, cada espessura irá indicar, né, o tipo de desenho que nós poderemos realizar. Temos ainda o Line Time,
que ele estabelece o tipo de linha do lei, como eu já disse anteriormente, a espessura, o tipo da nossa linha, se será uma linha tracejada, isso tudo é de fundamental importância dentro do nosso desenho, porque isso irá representar muita coisa na hora que nós estivermos desenhando. Temos o plot, né, que ele vai definir se o lay vai aparecer na linha plotada. O new VP, né, que ele vai congelar os lays, nós também podemos congelar esses lays. E um novo viewport. Temos o plot style, que ele vai apresentar, né, qual será a relação entre o lay e o plot style, né, definindo as configurações da plotagem. Nós também iremos definir qual será essa configuração que nós veremos na nossa próxima aula. Nós temos ainda a criação e alteração de lei, né? Como eu disse, a gente pode estar criando, a gente pode estar excluindo qualquer lei. E a gente vai estabelecer a espessura e o tipo de linha que será utilizada em cada um desses leis. Para editar um lei já criado, basta a gente acessar o menu e clicar na coluna que a gente queira alterar. Então, eu quero alterar, por exemplo, as minhas cotas. Ela está, né, lá, vou alterar a minha cor, red. Eu não quero mais que seja red, eu quero que seja, por exemplo, blue. Então, eu vou clicar nessa área dentro do meu color, né, dentro da linha que tem lá, red, e aí eu vou escolher uma nova cor. Então, isso também pode acontecer dentro do nosso desenho. Eu quero fechar esse cadeadozinho. Para que ele serve? Ele irá ou não aparecer dentro do nosso desenho. Se ele está aberto, é porque ele vai aparecer dentro do nosso desenho. Se ele estiver fechado, né, se ele estiver bloqueado, ele não irá aparecer. E nós vamos ter também os lines, que são as linhas, né? Quando você desenha, por exemplo, uma linha, um arco, um círculo, né, no AutoCAD, nós temos a possibilidade de atribuir ao objeto o tipo de linha que será utilizado, né? E como, né, a gente pode observar, o AutoCAD ele vai disponibilizar para nós vários estilos pré-definidos. Esses estilos eles podem ser de pontos, eles podem ser tracejados, eles podem ser traço, dentre outros. Isso tudo a gente vai encontrar, né, nessa abazinha que ela vai estar presente na parte superior da nossa tela do AutoCAD, a qual nós vamos, né, explorar esse layer. E nós temos aí, a partir da abertura da aba inicial, nós iremos abrir novas abas, que essas novas abas nós vamos poder modificar o tipo da nossa linha. E aí nós temos ainda as configurações das linhas, né? Para que serve cada tipo dessa linha. Por exemplo, se eu for fazer um basculhante em planta baixa, eu vou estar utilizando o tracejado. Então, eu vou lá, vou estar modificando aí o nosso tipo de linha. Isso foi o que nós podemos verificar na nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós iremos dar continuidade. Essas são as referências utilizadas, né, dentro da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida tiraremos nas nossas próximas aulas. Até mais!